Seja bem-vindo para mais uma aula de Nihongo usando o livro Nihongo Challenge. Partiu para a aula e hoje a gente vai falar sobre Kaiwa wa Muzukashi. E vai ser para a página Kyujuni. Mas engraçado, antes de começar a aula, aconteceu uma coisa bem engraçada em relação ao Kaiwa wa Muzukashi, né? Lá na fábrica, a gente estava fazendo um serviço bem chato. Aí eu tinha comentado com o líder, falei, tal pessoa fala bem Nihongo, sei lá o que, e eu acho que ele fala melhor do que eu. Aí o japonês, eu acho que tava só na parte de concordância e falou, Tashikani. Aí depois eu olhei pra ele, aí ele reparou que eu tinha falado que tal pessoa, um brasileiro, falava Nihongo melhor do que eu, coisa e tal. Aí quando ele falou Tashikani, ele fala, realmente. Só que eu sei que pra português a gente não leva tão a sério, mas em Nihongo é shitsurei, falar normalmente a gente fala, não, vocês falam igual, quem tá falando que o outro fala melhor, não, você que está falando, você fala melhor. É um jeito mais bonitinho de deixar a conversa, e não, Tashikani, realmente ele fala melhor que você. Aí eu virei pra ele, shitsurei nakoto, né? Aí ele deu risada, aí ele começou a falar, Nihongo Muzukashi, né? Eu errei nas palavras, coisas tal, só que a gente tava brincando, não era nada que levamos a sério. Mas foi engraçado que daí apareceu Nihongo Muzukashi, né? Ele falando que Nihongo é Muzukashi. Falei, né, Tashikani? Aí até hoje, de vez em quando eu sou ele em relação Tashikani, né? Porque ele falou, realmente ele fala melhor Nihongo que você. Eu sei, agora não pareceu tão legal, mas na hora foi até engraçado. Vamos lá. Página, novamente, Kyujuni Page. Kaiwa wa Muzukashi. 息子の友達のお母さんがうちの子はみんなにいじめられているらしいわと言いました。息子の友達のお母さんがうちの子はみんなにいじめられているらしいわと言いました。とても悲しそうに見えたので大変ですね。とても悲しそうに見えたので大変ですね。でも、うちの子は大丈夫です。と答えました。でも、うちの子は大丈夫です。と答えました。その人はちょっと変な顔をしました。その人はちょっと変な顔をしました。気分を悪くしたようです。気分を悪くしたようです。私はうちの子はオタクのお子さんと友達です。私はうちの子はオタクのお子さんと友達です。安心してくださいと伝えた方ですが、安心してくださいと伝えた方ですが、aqui houve erro de comunicação. Vamos lá, vamos traduzir aos poucos. Musuko no tomodachi no okasan ga uchi no ko wa mina ni ijimerarete iru rashii wa to imashita. O meu filho parece que está sofrendo bullying das outras crianças, foi o que ela falou. Totemo kanashissou ni mieta no de dahen desu ne. E fez uma cara bem triste, bem desamparada. E a pessoa que estava ouvindo falou, tá rindo, algo que é uma situação difícil. Porém, o que a pessoa responde agora é que é o problema. Fala assim, demo uchi no ko wa daijoubu desu to kotaemashita. E a pessoa que estava ouvindo o problema da outra falou, mas meu filho tá tudo bem, não tem problema nenhum. E ficou estranho, né, porque a outra estava numa situação difícil, que o filho estava sofrendo bullying, e a pessoa que estava ouvindo falar, mas meu filho tá tudo bem. Fica ruim, né? Não era isso que a pessoa deveria ter falado. Deveria ser um pouquinho mais, assim, respeitar mais o sentimento do próximo, ouvir. Porque parece, o problema é seu, porque meu filho tá bem, né? Ficou essa nuance aqui. Sono hito wa chouto hena kao o shimashita. E essa pessoa fez uma cara assim, meio que não gostou, né? Ren é uma coisa estranha, tá? Aí, Renakao é quando a pessoa faz uma cara estranha, né? Lógico que vai fazer. Kibun o waruku shitayo desu. O kibun pode ser disposição, pode ser humor, tá? Nesse caso aqui, a gente pode entender melhor como humor.
E, lógico, né, depois dessa coisa que a outra pessoa falou, vai mudar a expressão do rosto, vai ficar meio que, pô, nesse sentido. Watashi wa uchi no ko wa otaku no oko-san to tomodachi desu. Anshin shite kudasai to tsutaeta kata desu ga. Ela queria dizer que o filho dela é amigo do seu filho e por isso você pode ficar despreocupado. Mas mesmo se falasse isso, não adianta, porque o problema em si é o bullying que está sofrendo. Por isso que não ia dar tanto certo mesmo falando isso, mas ia ficar menos pior. Aqui eu só tô complementando a frase, tá? A tradução é que ela queria dizer que o filho dela é amigo do filho da outra que tá sofrendo de me, e era isso que ela queria dizer, pra não pode ficar aliviada, porque meu filho é amigo do seu filho. Mas é que bullying, o idime em si é um assunto bem chato, né? Bem chato mesmo aqui no Japão, que acontece com bastante frequência. Atarashi kotoba, kaiwa, conversar. Kaiwa é legal você aprender, tá? Mosco, filho. Kazoku no yobikata. É o modo que a própria família chama, Mosco. Mas também vai falar uchi no ko, tipo, minha criança. Oko-san, criança. Aí é uma forma formal de dizer da criança das outras pessoas. Mas a gente pode falar kodomo também. Anata no kodomo, por exemplo. Fica mais simples, sabe? Não precisa falar tão formal. Quanto mais formal você falar, eu sei que é normal as pessoas quererem aprender a falar formal, é bonito, seu professor deve te cobrar bastante, fale bem formal. Mas, quanto mais formal você falar, mais formal o japonês vai falar contigo. Por exemplo, comigo, quando eu detesto ligar, resolver problemas em japonês por telefone, eu detesto. A conversação é muito mais fácil, mas por telefone eu detesto. Quando eu sei que ultimamente eu tava resolvendo problema de internet, eu tava trocando de internet, aí sabe como eu fazia? Eu ligava e já na hora falava, olha, Nihongo yoku wakaranai desu. Ou então, Nihongo wakarimasen, Tsukoshi dake o wakaru. Tipo, eu falava de propósito que eu não sabia falar Nihongo, pra pessoa que estava me atendendo, falar devagar, não usar keigo, porque eles são obrigados a falar bem formal ou keigo. Porque a gente é cliente, porque nós somos clientes. Então eles têm que falar mais formal. Mas quando você automaticamente já fala, eu sou estrangeiro, eu não sei falar Nihongo direito, eles vão usar o Nihongo muito mais simples para você entender. E eu prefiro, porque não adianta nada eu falar, eu sei falar Nihongo, mas aí eles usam keigo, aí piorou, aí que eu não entendo. Então é melhor a pessoa transmitir o que ela quer falar e eu entender, e eu conseguir explicar também. Aí eu sempre falo isso, falar, Nihongo yoku wakaranai. E Asashi Nihongo tsukate kureru, tipo, use o Nihongo bem fácil, bem bonzinho pra mim. E eu sempre faço isso, por mais que eu saiba Nihongo, mas keigo eu não sei direito, tá? Eu sou bem ruim em keigo, somente pra falar e pra ouvir, eu sou bem ruim mesmo. Então, eu gosto muito de, na hora do kaiwa por telefone, na conversação, eu já falo, não sei muito Nihongo, hein? A pessoa fala fácil e fica mais fácil ainda pra eu entender. Tá legal? Bom, no caso sou eu, né? Idimeru, judiar. Doubutsu o idimete wa ikemasen. Doubutsu o idimete wa ikemasen. Não pode judiar dos animais. Kanashi, triste. Taisetsu na tomodachi ga nakunatte totemo kanashi. Taisetsu na tomodachi ga nakunatte totemo kanashi. Eu estou muito triste porque um grande amigo faleceu. Taisetsu é uma pessoa importante, um amigo importante. Meru, dá pra ver, é possível ver. Kokokara, Fujisan ga yokumeru. Kokokara, Fujisan ga yokumeru. A partir daqui, tipo daqui, dá pra ver bem o Fujisan. Otaku, sua casa. Também não é muito normal usar não, tá? Kibun, disposição, humor. Kibun wa do desu ka? Como você está? Como está a sua disposição? Como está seu humor? Anshin, segurança, seguro, ficar aliviado, nesse sentido, tá legal? Staero, comunicar. Goroshin ni yoroshiku tsutaete kudasai. É bem legal quando você quer falar pra... Assim, sabe quando você tem um amigo japonês, mas ele acabou indo pra uma outra parte da fábrica que você não encontra. Foi meu caso. Aí a gente trabalhava junto, aí ele voltou pra onde ele trabalhava e eu não topo mais com ele.
Mas a esposa dele trabalha na mesma seção que eu trabalho. Aí de vez em quando eu falo, Chindo-san ni yoroshiku tsukaite kudasai. Aí ela vai falar que eu mandei um olá pra ele. E é bem legal. Chindo é o nome dele. Só que eu sem vergonha, em vez de falar pra mim que eu achava que o nome dele era Shingo. E eu passei meses, eu acho que a gente trabalhou 3 meses juntos. E todo dia eu chamava ele de Shingo. Shingo. No caso, Shingo-san. Aí ele nunca me corrigiu. Só que também ele me chamava errado, aí eu nunca corrigi ele porque eu ficava com preguiça. Quando eu descobri o nome dele, eu falei, por que você nunca me falou? Aí ele falou, nem ligava, tá bom. Eu falei, sem vergonha. Mas é isso, né? Mochoto, Dona Hito. Eu não vou ler A e B, tá? Só vou ler a frase. Onaji kurasu no Takashi-kun wa atama ga yokute mina ni shinsetsu na hito desu. Onaji kurasu no Takashi-kun wa atama ga yokute mina ni shinsetsu na hito desu. Benkyou de wakaranai tokoro o kiku to itsumo yasashiku oshiete kuremasu. Benkyou de wakaranai tokoro o kiku to itsumo yasashiku oshiete kuremasu. Watashi no sensei wa totemo kibishii desu keredo kodomo no sodan mo shikkari kiite kureru ii sensei desu. Watashi no sensei wa totemo kibishii desu keredo kodomo no sodan mo shikkari kiite kureru ii sensei desu. Vamos traduzir. Dona Hito. Dona Hito é como é o tipo da pessoa, quem é a pessoa. Vamos lá. Onaji kurasu no Takashi-kun wa atama ga yokute mina ni shinsetsu na hito desu. Na mesma classe que eu, onaji kurasu, na mesma classe. É bem legal você aprender a palavra onaji. Takashi-kun, nome da pessoa. Atama ga yokute, uma pessoa que tem uma cabeça boa, ou seja, esperta, inteligente. Mina ni shinsetsu na hito desu. É uma pessoa prestativa com todo mundo, uma pessoa amigável. Benkyou de wakaranai tokoro o kiku to itsumo yasashiku oshiete kuremasu. É uma pessoa que quando as pessoas não sabem a parte dos estudos, ela vai lá e ensina com calma, devagar, de uma forma mais boazinha. Sabe quando a pessoa leva jeito para ensinar, ensina bem devagar, sabe, com calma? Porque existem pessoas que vão ensinar meio que... Às vezes a pessoa é inteligente pra caramba, mas não serve para ensinar. Ensina de um jeito que você fala, entendi nada. E às vezes a pessoa fala, caramba, tu não entendeu ainda. Não. Então, não é uma pessoa que sabe ensinar. Watashi no sensei wa totemo kibishii desu. Meu professor é uma pessoa bem severa, bem brava. Keredo kodomo no sodan mo shikkari kite kureru ii sensei desu. Porém, quando as crianças querem tirar uma dúvida, alguma coisa assim, ele ouve com atenção. E aqui não terminou a frase, não. Era para dizer que aqui só está dizendo que ouve com atenção. Mas poderia complementar, falar que além de ouvir com atenção, responde essas coisas. Mas não falou de resposta, só ouve com bastante atenção. E terminou com ii sensei desu. É um bom professor. Shinsetsu, prestativo, amigável. Yasashi, bonzinho, gentil. Yasashi otoko no hito ga suki desu. Yasashi otoko no hito ga suki desu. Eu gosto de homens bonzinhos ou gentis. Kibishi, severo, bravo. Shikkari, firme. Okane o morau no nakara shikkari shigoto o shinakereba naranai. Okane o morau no nakara shikkari shigoto o shinakereba naranai. Se é para ganhar dinheiro, temos que trabalhar firme, direito. Kanojo wa totemo shikkari shita hito da. Kanojo wa totemo shikkari shita hito da. Ela é uma pessoa firme. Rensho 1. Kaku ni hairu kotoba o erande kudasai. Jibun yori ioi hito o koto wa hazukashi koto da. Jibun yori ioi hito o koto wa hazukashi koto da. Uma pessoa mais fraca que você, alguma coisa, uma vergonha, não é? O quê? Qual a resposta você acha que é aqui? Ayamaru, se desculpar? Homeru, elogiar? Ijimeru, fazer bullying? Sawagu, fazer barulho? Algazarra? E aqui a gente está falando que é uma coisa vergonhosa
alguma coisa se a pessoa for mais fraca que você. O quê? Então é idimeru. Você não pode judiar, fazer bullying com uma pessoa que é mais fraca do que você. Na verdade, você não pode fazer idimeru. Não é legal. Então, kotai wa sanban desu. Nemukute terebi o miru de wa nai. Nemukute terebi o miru de wa nai. Ou está com sono, terebi é televisão, nai não é para ver televisão, mas falta alguma coisa aqui. Vamos ver o que completa melhor nessa frase. Kyomi, interesse? Não. Kikai, oportunidade, chance? Também não. E tem outra palavra. Aqui foi legal que está com kanji. Esse kanji é de kikai, oportunidade, mas também existe kikai de máquina, legal? Mas aí o kanji também muda. Kokoro, coração? Não. Kibun, kibun pode ser disposição ou humor, por exemplo. Então, quando você está com sono, você não está com disposição, não está com humor para ver televisão. Então, kotai wa kibun desu. Sanban. Tamani wa renraku shitara dou desu ka? Goryoshin mo suru to omoimasu yo. Tamani wa renraku shitara dou desu ka? Goryoshin mo suru to omoimasu. De vez em quando, ligar, renraku é comunicar. Mas comunicar fica meio estranho, então tipo, ligar ficaria melhor na tradução, mas não está escrito ligar. Comunicar significa renraku. Renraku é comunicar. Do desu ka goryoshin mo suru to omoimasu. Goryoshin seria pai e mãe. Suru to, alguma coisa, fazer. Omoimasu, eu acho. Então, de vez em quando eu ligar, dar um toque, falar, oi, tô aqui, seus pais, alguma coisa, né, eu acho. Então vai ser o quê? Shinpai? Se você ligar de vez em quando, seus pais vão ficar preocupados? Acho que não, né, pô? Você vai estar ligando de vez em quando. Anshin, vão ficar despreocupados, relaxados, aliviados por você ligar de vez em quando. Combina melhor, não é verdade? Anzen, segurança? Não. E shippai, fracasso, também não. Kotai wa anshin. Aqui é legal você aprender, se você mora no Japão, tá? Principalmente se você trabalha. O sanban, esse kanji aqui é bem importante, tá? De Anzen. Aprende ele, que vai aparecer em todo o caixa, vai aparecer esse kanji Anzen. Anzen Daichi, que é segurança em primeiro lugar. É bem importante. E kotai wa niba, né? Anshin. Jibun no iken wa hakkiri to dare mo wakate kurenai. Jibun no iken wa hakkiri to dare mo wakate kurenai. Iken é a sua opinião. Então, jibun no iken, sua própria opinião. Hakkiri, algo firme. Se você não falar diretamente, firmemente. Daremo, ninguém. Dare é alguém. Daremo, ninguém. Wakate kurenai. Ninguém vai entender. Então vai ser ichiban tsutaenai. Se você não transmitir, não comunicar, não passar o que você, a sua própria opinião, ninguém vai entender. Combina bem, vamos ver o resto. Kikoenai, ninguém vai ouvir? Não. Mitsukenai, ninguém vai encontrar? Também não. Toranai, passar, menos ainda. Kotai wa tsutaenai, ichiban desu. Dochira ga ii desu ka? Erande kudasai. 1. あの先生は厳しい、素晴らしいが心の温かい先生です。あの先生は厳しい、素晴らしいが心の温かい先生です。Aquele professor é kibishi, severo, duro, ou é subarashi, incrível? Ga, esse ga aqui ele vai entrar como mais, tá? Mas o kokoro, o coração dele é tatakai, é um coração quente, é uma pessoa que é bonzinho, gentil, assim, sabe? Quando uma pessoa tem um coração bom. Então, aqui você vai pensar, ó, vai ser o subarashi, porque estou elogiando. Porém, para ser o subarashi, tinha que ser subarashi kute, kokoro no atatakai sensei desu. Teria que ter esse kute. Esse kute nada mais é do que uma forma de ligar um adjetivo ao outro. Porém, como não está como kute e está normal, e tem esse ga, tá vendo esse ga aqui? Ga. Esse ga é o nosso mais. O que significa então esse mais? Mais, porém, é uma controvérsia. Ou seja, kibishi é uma pessoa severa, dura.
mas tem um kokoro atatakai, um coração quente, um coração bom. Por isso que existe esse ga, um contraste de algo teoricamente ruim, kibishi, com algo bom. Por isso que kotai wa kibishi desu. Ni, otoshiori ni wa shinsetsu taisetsu ni shio. Otoshiori ni wa shinsetsu taisetsu ni shio. Otoshiori é uma pessoa de idade. É uma forma, assim, bem mais polida de falar que a pessoa tem idade avançada. Otoshiori, é bem legal você aprender isso. Shinsetsu é uma pessoa amigável, boazinha, amável, prestativa. É nesse complemento todo de adjetivos, é Shinsetsu. Taisetsu é importante. Nishio, então, vai ser Shinsetsu. A gente tem que ser Shinsetsu com as pessoas de idade. Na verdade, não só com pessoas de idade, com todo mundo, tá bom? E a aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal que a meta é bater 10 mil inscritos até o final do ano. E arigatou por assistir a aula e nos vemos no próximo vídeo. Mata, né?